ter a palavra de Deus, nós vamos fazer um momento de oração. Fique de pé comigo, você pode ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, né? Nós viemos para a casa do Pai, deixamos nossa cama, deixamos a casa quentinha, deixamos tudo. Então, se você veio, então, dê o seu melhor para Ele. Dê o seu melhor hoje nessa noite para Ele. Tá? Ele está pedindo a tua adoração, o seu glória, o seu aleluia. Tudo que você trouxe hoje, tudo que você sabe que Jesus merece, então você vai entregar tudo no altar dele nessa noite. Você vai entregar tudo no altar do Senhor aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Pega as suas mãos aos céus, para Jesus colocar aí uma vitória nas suas mãos. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, vai glorificando, vai adorando, vai exaltando, vai dando glória, vai dando aleluia, vai exaltando a Jesus. Ele está aqui nessa noite, amados queridos, em nosso meio hoje. Os olhos deles estão fixos sobre a sua vida. O dedo de Deus está apontado para você nessa noite, irmãos. E é você, é você, é você. É você que vai ser abençoado aqui hoje. É você que vai ser curado aqui nessa noite. É você que vai ser abençoado, abençoada hoje aqui neste lugar. Então tudo que você trouxe, libera no altar dele. Libera, libera, libera. Libera tudo para ele nessa noite. Libera glória, aleluia, exaltação. Oh Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos celebrar o teu nome. Nós queremos adorar o Senhor nessa noite, meu Pai, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça poderosa. E nós subimos aqui nessa noite, meu Pai, cada vida, cada filho que tem, Senhor, aleluia, que veio hoje, rompeu o frio, rompeu os obstáculos, rompeu tudo para poder estar aqui na tua casa, meu Pai. Eu tenho certeza que o céu já está aberto para nós. Eu tenho certeza, meu Pai, que a tua mão já está estendida sobre as nossas vidas aqui nessa noite, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já está curando, já está curando, já está curando, já está libertando, já está entregando vitória, já está entregando bênção, já está entregando livramento para os teus filhos, livramento para as tuas filhas. Eu tenho certeza que as tuas mãos já estão operando maravilha. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo proeza acontecer aqui de Candaragaçu e de Candaragari. Eu tenho certeza que o Senhor está derramando da sua glória poderosa, meu Pai. E nós subimos aqui nessa noite. Meu Deus, vai trabalhando neste lugar, vai operando maravilhas, meu Pai querido. Vai fazendo algo grande, poderoso acontecer aqui no meio da tua igreja nessa noite. Meu Deus, nós somos muito gratos por esta oportunidade tão maravilhosa de poder estar aqui. Os irmãos, as irmãs não olharam para o tempo, para o frio. Nós poderíamos estar em casa agora, mas nós escolhemos a melhor parte. Escolhemos a melhor parte, e a melhor parte que nessa noite é vir adorar o teu santo nome, glorificar o teu santo e adorar o nome. Viemos aqui adorar, viemos aqui celebrar, viemos aqui me dizer, viemos aqui, Pai querido, Pai amado, aleluia, entregar o nosso melhor para ti nessa noite, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ó Pai. Viemos aqui adorar o teu santo nome, Jesus, celebrar o Senhor, porque tu és grande, tu és poderoso. Dá-nos força para vencer as batalhas, para vencer as lutas, para vencer as provações. Sabemos que as batalhas têm sido grandes, que as lutas são tamanhas, mas maior é o Senhor que está conosco, que não nos abandona, não nos deixa um minuto sequer. Maior Senhor está do nosso lado todo dia, dia e noite. Tu estás conosco para guerrear as nossas guerras, para guerrear nossas batalhas, para pelejar por nós, meu Pai. Eu quero ser grato a Ti nessa noite, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado tanto de nós, o Senhor tem operado tanto em nossas vidas, meu Pai. Eu quero ser grato ao Senhor,
o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Meu Deus, nos ajuda a sermos perseverantes, meu Pai. Nos ajuda a perseverar teu filho. Nos ajuda, Pai, para que nós não viemos olhar para um lado, para o outro, nem tampouco olhar para trás, mas olhar somente a Ti, Senhor. Quantas pessoas que estão desistindo, quantas pessoas que estão parando, quantas pessoas que estão se esfriando, que estão se apostatando da fé, meu Deus, trilhando por outros caminhos. Mas nosso compromisso é contigo, nosso compromisso é com o Senhor, meu Deus querido. Meu Pai amado, aleluia, já, Senhor, aleluia, é uma oportunidade que nós estamos aqui hoje, que nós aproveitamos para desfrutar de Ti, Pai, pois o Senhor está disponível para nós nessa noite, para que nós possamos Te receber, para que nós possamos Te adorar, celebrar o Teu nome, exaltar o Senhor na beleza e na Tua santidade, meu Pai, meu Deus querido, Deus amado, aleluia, nós necessitamos tanto de Ti, Senhor. Eu quero orar pela saúde de cada irmão. Eu quero orar pela saúde. Põe a mão sobre a tua cabeça agora. Põe a mão sobre a tua cabeça. Eu quero orar pela saúde, aleluia, desse irmão. Eu quero orar pela saúde dessa criança. Eu quero orar pela saúde desse jovem, dessa senhora. Eu quero orar pela saúde, ó Pai, dos obreiros, das obreiras. Eu quero orar pela saúde de todos aqui nessa noite, meu Pai. Aumenta a imunidade dos teus filhos. Joga por terra toda a fraqueza, toda a infecção, toda a inflamação, toda a enfermidade. Aonde tiver a enfermidade alojada no corpo dele ou dela, eu repreendo agora pelo poder que é no nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade que seja banida, repreendida pelo poder que há no teu santo e poderoso nome, Pai. Repreende toda enfermidade, todo mal, Senhor, e garante a cura, e garante o milagre, e garante agora, Senhor, a restauração física, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem agora, vai embora, desapareça desse corpo. Eu dou uma ordem, vai embora todo espírito de doença, toda fraqueza nos ossos, fraqueza no sangue, nos termos, aleluia, que esparta agora retirada, meu Pai. Meu Deus, toca nos órgãos internos e garante o milagre, e garante a cura divina, em nome de Jesus, meu Pai. Opera maravilha nessa noite, Pai. Se a pessoa que está sentindo uma dor no corpo, se a pessoa que está sentindo dor de cabeça constante, se a pessoa que sempre tem pressão alta, meu Deus, normaliza agora, Senhor. Eu quero te pedir um milagre, a cura. Vai queimando toda enfermidade, vai queimando toda a palavra maldita, toda a palavra negativa que cai por terra. Vai queimando, ó Pai, todo olho de inveja, vai queimando toda bruxaria, toda macumba, todo feitiço. Eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Todos os demônios caem por terra, todo espírito de enfermidade que desapareça e vai embora pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Eu determino o milagre, eu determino a vitória, eu determino a libertação, eu determino a cura. Meu Deus, restaura nessa noite a nossa saúde, restaura, Senhor, e faz milagre, restaura, meu Pai, e derrama o teu poder neste lugar. Opera maravilhosamente, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Em teu nome, Senhor, faz maravilha, meu Pai, em nome de Jesus. Faz maravilha nessa noite. Levante a sua mão para Jesus, aleluia, te entregar o teu milagre. Levante lá no terceiro andar as suas mãos. Libera-se, glória a Deus, trancado na tua garganta. Libera-se, glória a Deus, irmão. Eu tenho certeza que você sabe que Jesus merece toda a honra, Jesus merece toda a glória, Jesus merece todo o louvor, Jesus merece toda a exaltação. Glorifica. Agora aplaude a Ele, bate palma glorificando, bate palma exaltando, glorificando o nome daquele que pode.
Deus. Pega a sua Bíblia para nós ler a palavra de Deus, queridos. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Segundas Crônicas, capítulo de número 7. Segundas Crônicas, capítulo 7, queridos. Uma palavra de Deus para nós hoje. Glória a Deus, aleluia. Lembrando que domingo nós estaremos aqui, culto da família, também Santa Ceia do Senhor, irmãos. Culto de ceia, domingo, culto da família. Estaremos aqui todos nós reunidos, né? Para poder adorar o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Está logo após aí livro de 1 Reis, 2 Reis, depois vem 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. Oh glória! Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora que crê, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nessa hora, glória a Me Deus. dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Ele está aqui, meus irmãos. Ele está aqui entregando sua vitória hoje. Ele está aqui entregando o seu milagre nessa noite, irmãos. Você não pensa, irmãos, que é em vão. Você pensa que é em vão o culto desse, irmãos. Não é em vão. Irmãos, parece em vão, mas apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 12 que esse é um culto de sacrifício. Amém? Esse é um culto. É claro que o Senhor ele está vendo todos nós aqui hoje. Quando foi difícil você vir aqui hoje, o que você abriu mão para estar aqui hoje no culto. Então isso é sacrifício. É o sacrifício vivo, santo e vivo, santo. Então se é vivo, então quer dizer que não é em vão. Não é um culto morto. Não, irmãos. Salmo 115, a Bíblia diz que o Deus deles tem boca, mas não fala. É assim? Tem pés, mas não anda. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem ouvidos, mas não ouve. O seu Deus não. Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Tem os seus ouvidos agravados. Isso mostra que o teu Deus, ele ouve. Que o teu Deus tem olhos e está vendo você aqui hoje, aqui, ó, vir na casa dele para poder adorar, para poder celebrar. Aleluia. Então, querido, isso é o verdadeiro sacrifício agradável a Deus. Segundas Crônicas, capítulo 7. Está escrito assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo:
porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Querido Pai Celestial, te adoramos, te glorificamos pela tua gloriosa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por esta palavra. Fale ao nosso coração, dá-me inspiração para levar a tua palavra para a tua noiva, para a tua igreja nessa noite. Te adoro, te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar seu assento, queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Se acomode no seu lugar. Glória a Deus. Dá-me um pouquinho da sua atenção agora para nós meditarmos na palavra, né? Porque a palavra ela é tão preciosa que nós temos que meditar nela. Amém? Quando você está meditando, você está comendo bem degravado, degustando, saboreando, né? Usufruindo das revelações, das riquezas. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder. Amém? Romanos 1,16. Romanos 1,16. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho ele é o poder de Deus. Amém. Então, se o Evangelho ele é o poder de Deus, então quando é pregado, coisas sobrenaturais acontecem. É ou não é? Capítulo 8 de Atos, o diácono Filipe desce para Samaria e começa a pregar. E a Bíblia diz que enquanto o diácono Filipe está pregando a palavra, vai acontecendo coisas extraordinárias. Pessoas são curadas, coxos, irmãos, pessoas paralíticas são curadas. Aleluia. Só em ouvir, irmão, a palavra. E outra, pessoas também caíam endemoniadas. Isso é prova que verdadeiramente o Evangelho ele é o poder de Deus. Agora o Evangelho ele é o poder de Deus, irmão Tiago, só para aqueles que creem que ele é o poder de Deus. Os que não creem, queridos, como eu sempre falo, só preenche o seu intelecto para simplesmente nada. Mas quando nós passamos a crer no Evangelho e ver que não é simplesmente letras, esse é o mistério da revelação da palavra. Quando você vê que não é simplesmente letras que tem aqui, mas aqui tem vida. Aqui tem vida, irmãos. Amém? Aqui a vida. Porque foi Jesus que disse, João 5,39, ele fala que as Escrituras testificam dele, pois são elas que de mim testificam. Por quê? Testificam o quê? Vida. Vida. Amém, irmãos? Então, quando o pastor está pregando aqui a palavra, está sendo liberada a vida no meio da igreja. O poder de Deus está sendo liberado aqui no meio da igreja, irmãos. Então, quando você crê, você acredita, aí você vai pegando sua parte. Quem está doente vai sendo curado, quem está com o problema solucionado, quem está precisando de um livramento, Deus vai liberando o livramento para ele, porque esse é o poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quando eu abro a minha Bíblia, aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, eu fico maravilhado, irmãos, com a aprovação de Deus. Fico maravilhado com a aprovação de Deus. Quando Deus aprova, quando Deus está no negócio, é claro que vem as dificuldades, vem os levantes, às vezes vem o desânimo, mas nós temos que ter a certeza, queridos, que Deus é conosco.
Glória a Que Deus. foi o Senhor que nos chamou. Amém. Você crê que foi o Senhor que te escolheu? Eu creio. Glória a Deus. Você crê que foi Jesus que te chamou? Talvez alguém está pensando que você está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso, irmão. Foi Jesus que te trouxe aqui e te colocou aqui. Foi Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, Deus. Quem não crê, irmão, fica pensando coisas de você. Porque não entende nada. Não entende, ó, que você é assim, ó, é íntimo de papai. Glória a Quem não Deus. entende, quem não compreende, não sabe da sua intimidade que você tem com Deus. Oculto na tua casa que o pastor não vê, que o irmão não vê, que ninguém vê, mas só você e Deus. Quando tu dobra o joelho, tu chora, porque tu clama, porque tu coloca o louvor para adorar, tu está na rua adorando, tu está em qualquer lugar adorando. Só Deus sabe, irmão, o quanto é a sua intimidade com Ele. Isso é prova, irmãos queridos, confirmação que foi Deus que te chamou. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite aqui. Eu não estou jogando aqui palavras ao vento para ver onde é que cai, não. A palavra tem endereço certo. Se você tem a certeza que foi Deus que te chamou e te escolheu, irmão, rompe a sua caminhada, segue de cabeça erguida e fique em paz, porque por esses dias que você dá vontade de me profetizar, por esses dias, aleluia, até o dia 16 deste mês de julho, o Senhor vai impactar a vida de alguém aqui com impacto tão grande, com a surpresa tão grande, com a resposta tão grande, porque o Senhor te chamou para o Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a aprovação de Deus, ela sempre nos dá segurança. A aprovação de Deus, ela sempre nos dá uma certeza. A aprovação de Deus, ela sempre nos dá convicção. E quando você tem a certeza e a convicção, querido, aí você não abre mão da sua caminhada por nada. Todo mundo aqui tem experiência a contar. Por isso que você está aqui até hoje. Vou estar aqui, irmã Beth, a oportunidade para a irmã Beth. Conta aqui, irmã Beth, como é que está a sua luta? Conta aí suas experiências. Vai passar a noite toda aqui, ouvindo a irmã Beth, ouvindo a irmã Silvania, ouvindo a irmã Beth, ouvindo a irmã Simone, ouvindo os irmãos aí contando as suas experiências. Que você pensou em parar, pensou em desistir quantas vezes, mas com a certeza aqui, irmã Beth, ó, com a certeza que você tem dentro de você, irmão, irmã, a certeza que temos dentro de nós. Então isso nos impulsiona. Isso faz nós enxergar o que as demais pessoas não enxergam. Por isso que você não pode dar ouvido, amados irmãos, à voz do inimigo. Você não pode dar, você não pode deixar com que o desânimo, isso é mistério que aconteça. Não tem jeito. Porque o Satanás veio, que foi Deus que te chamou, foi que te escolheu. Irmão, que Deus fez promessa na sua vida. Aleluia. Aí você pensa que o inimigo vai ficar de braço cruzado? Não. Ele vai agir de todas as formas. Vai fazer de tudo. Daí que vem, guarda essas palavras, a certeza, a convicção. Daí que vem a hora de você exercer sua fé, colocando-a em prática diante de Deus, com a certeza, com a convicção. Porque quando você enxerga essa realidade, aí você passa a não enxergar as lutas que estão diante de você. Pelo contrário, você já vê a grande vitória, aquilo que Deus tem preparado para você. Olha, lá na frente. Lá na frente. Irmãos, essa certeza é o falar de Deus para conosco, nos impulsionando. Nós falamos aqui, citamos aqui quarta-feira, Hebreus 1, verso 1, que foi sobre o falar de Deus na velha aliança, usando os profetas, usando Moisés, Elias, Abraão. Vou falar de Deus através deles.
E hoje Deus nos fala pelo Filho, através da sua palavra. Porque Jesus, ele é o verbo. Jesus, sendo o verbo, ele é a palavra personificada. Ou seja, é uma pessoa viva. Por isso que Salmo 115 diz que Deus é morto, mas o seu Deus não, é vivo. E ele trouxe você aqui hoje exatamente para isso, para impulsionar você, para mexer com você, para falar com você, para animar você, para colocar você de pé, para você andar, para você prosseguir, para você glorificar o nome dele para isso. Então, irmãos, tudo isso aqui, tudo isso aqui é confirmação de Deus para a sua vida. Amém? Confirmação de Deus para a sua vida. A palavra de Deus é exatamente para isso, para a confirmação de Deus para as nossas vidas. Aqui, queridos, o texto é Salomão, filho de Davi, recebendo uma grande confirmação de Deus. Se eu fosse dar um tema para essa pregação, eu falaria que o tema seria vivendo a aprovação de Deus. Esse é o tema, vivendo a aprovação de Deus. Não é provação de Deus, é aprovação, é que você foi carimbado para a vitória. Não é provação de Deus na sua vida, é a aprovação que você passou pelo teste e foi aprovado para receber. É sobre isso aqui. Irmãos queridos, para Salomão estar no trono não foi fácil. Para quem conhece a Bíblia sabe que foi uma guerra entre os outros demais filhos de Davi. Tipo Absalão, por exemplo, que queria o trono. Não foi fácil, mas Deus já havia dito que seria Salomão. Deus já havia falado que era ele, irmãos. E se Deus falou que é Salomão, acabou. Verdade. Se Deus já assinou embaixo, está assinado. Vou falar de novo, você está ligado? Se Deus já assinou embaixo, se já está assinado, já está carimbado, já está aprovado. Pode se levantar o cão. Pode se levantar Satanás a secretaria, irmão. Não adianta. Não adianta que ninguém querer tomar o teu lugar. Não adianta. Não adianta ninguém querer passar na tua frente. Não adianta. Não adianta ninguém querer te humilhar, te rejeitar, te colocar embaixo. Não adianta. Não adianta querer bater a língua nos dedos, falando mal de você. Não adianta. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, querido, Ele vai te exaltar. Que você ainda mais ou não, Ele vai trazer e cumprir a promessa dele na tua vida. Ele vai fazer. Não adianta, querido. Não adianta Ele levantar coisa na sua vida e falar mal de você, fazer bruxaria, fazer macumba. É tudo trabalho perdido. Se você for escolhido, se você tem o selo de Deus, está marcado com o selo da promessa, então, querido, fique em paz, porque você vai subir no degrau da exaltação de Deus e glorifica que tudo aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Vai chegar nas tuas mãos. Tu vai ver com teus próprios olhos. Tu vai usufruir. A porta vai abrir. Vai ter milagre. Aleluia. Eu estou profetizando. Vai ter milagre. Vai ter vitória. Vai ter porta aberta. Vai ter honra. Irmão querido. Vai ter exaltação dentro da tua casa. Tudo. Confirmação. Oh, glória. Davi, o rei Davi, envelhece e morre. Aleluia. E quem Deus falou que ia assumir o trono, assume. Quem Deus falou que seria o substituto, sobe no lugar. Salomão. Sentou na cadeira de honra. Está preparado aí? Sentou na cadeira de honra. Vai. Não vou gritar para você receber a bênção, não.
quero que você fique ligado com o propósito. Ele sentou na cadeira da honra. Glória a Deus. Sentou na cadeira que foi, aquela cadeira foi Deus que deu para ele sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta Absalão, Maria do Cão, não adianta ninguém, irmãos. Ninguém. Que ninguém vai sentar na cadeira que Deus preparou para você. Não adianta, você vai sentar nela. Irmãos, o inimigo fez de tudo para impedir, querido, de José sentar na cadeira lá no palácio do faraó. Mas não adiantou. José sentou na cadeira da honra ou não sentou? Ele sentou. Armaram para ele, empurraram ele dentro do buraco. O inimigo usou a mulher, pode fazer incendiar ele. Mas o que Deus preparou para você é seu. E ninguém vai tomar. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém vai tomar o que Deus preparou, está preparadinho lá na frente, foi para você, vai chegar na tua mão. Não adianta ninguém tentar, não adianta, irmão. Está lá, é para você, é seu. Amém, querido? Não adianta. Quando Davi falou sobre o descendente de Saul, sobre Mefibosete, Ziba cresceu o olho e queria um lugar para ele. Mas não adianta. A cadeira na mesa do rei, quem ia sentar era quem? Mefibosete. Era ele que ia sentar na cadeira do rei. Ziba queria sentar, mas nada disso. É sua, Mefibosete, fique em paz. Pelo contrário, Ziba vai ser o teu servo. Você vai dar ordem nele, não é? É assim, irmão, Deus inverte as coisas, né? Tem pessoa que pensa e vê, só quer ver que Ziba era um aleijado, só quer ver que, ou seja, só quer ver que Mefibosete era um aleijado, era assim, era assado. Aí pensou que não adianta, irmãos. Porque já está escrito, ó. Já foi determinado, né, missionário? Já foi determinado, já foi escrito, ó. Já está na agenda do Pai ali, está tudo escrito lá, não adianta, irmão. Glória. Aleluia. Alguém queria trabalhar, irmãos, como diz na Bíblia, né? Isaías 43:13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque agindo eu. Aleluia. Não, pastor, que está dizendo que está agindo é Deus, é o soberano que está dizendo, agindo ele. Quem? Quem é o cara? Quem pode? Ninguém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Salomão senta no trono e ele vai sentir o peso da responsabilidade. E ele vai agora fazer algo muito importante. Irmãos, quando eu falo isso, eu vou pôr uma vírgula aqui e vou voltar para Gênesis. Já falei que um dia, mas está no texto. Abraão. Quando Abraão estava pedindo filho, ele sempre sacrificava. Sempre ia oferecer sacrifício. Sempre adorava, sempre estava buscando, sempre tentava se humilhando. Depois que Deus abriu uma madre, deu filho, aí parou. Não foi mais sacrificar. Aí Deus, Deus ele não via mais Abraão sacrificando. É claro que ali, tipologicamente falando, está pronto para o amor de Deus dando seu filho. Quando Deus fala para Abraão, vai para Moriá e oferece seu filho. Claro que Deus é contra o sacrifício humano. Jamais Deus ia fazer isso. Mas Deus também estava com saudade de quando Abraão estava no altar. Quando Abraão estava no altar. Isso aponta, irmãos, até para nós, quando nós estamos bem aqui. Não mais vamos para o altar, para o sacrifício. É assim. Salomão está na bênção, que está no trono agora, aquele
poxa, agora eu estou no trono agora, quem manda aqui agora é eu. Você vai eu orar, eu buscar o Senhor, eu ia sacrificar. Pelo contrário. Aleluia. Se você vê o que Salomão oferecia para o Senhor sacrifício, irmão, era muita riqueza. Quando ele fazia sacrifício, irmãos, era o sacrifício que enchia o olho de qualquer pessoa. Salomão, ele sabe, dava tudo que ele tinha para fazer o sacrifício. Aleluia. E a história diz que Salomão sobe para Gibeão, não é Gide, é Gibe, para Gibeão. Ele sobe para Gibeão para fazer o sacrifício. E é lá que Deus se manifesta para ele. É lá que Deus se manifesta para ele. Porque toda vez que nós estamos nos sacrificando, é claro que nós estamos na graça. Deus quer que nós matamos um cordeiro, matamos uma ovelha, sacrificar um animal. Isso aí foi na velha aliança. O cordeiro já foi morto na cruz. Glória a Deus. O cordeiro já foi morto na cruz. Então, não há necessidade de sacrifício de um animal. Mas Deus se coloca de pé quando nós, é igual o culto aqui hoje, irmão. Baseado em que Paulo falou aos Romanos 12, que estamos aqui, é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então, toda vez que nós nos sacrificamos diante de Deus, Deus se coloca de pé no trono. Pura verdade. Deus se coloca no trono, de pé no trono dele, porque o nosso sacrifício sobe como incenso suave até as narinas dele. Isso sobe. Glória a Deus. Aí, como é agradável a Deus o sacrifício, então Deus estende as mãos dele sobre as nossas vidas. Salomão sobe para Gibeão e ele vai fazer o outono diante de Deus, o sacrifício. Aleluia. Ele vai fazer o outono diante de Deus, o sacrifício. E quando há sacrifício, a resposta. Amém. A resposta quando há sacrifício, a resposta. Elias fez o sacrifício lá do Monte Horebe e deu resposta para Elias. Aleluia. E o desafio do Monte Horebe, ou seja, do Monte Carmelo, era Amém. Deus que respondesse com fogo, seria o verdadeiro Deus. Deus respondeu a Elias. E todos que estavam ali viram que Deus é Deus. Elias ofereceu sacrifício a Deus porque ainda foi mais desafiador diante dos profetas de Baal e diante dos profetas de Azera. Ali foram 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera. E só Elias estava ali. Elias ainda foi mais desafiador, colocou em prova, ainda molhou a lenha, jogou água em cima da lenha. Vou provar para vocês que Deus é Deus, não existe outro Deus. Vou jogar água na lenha, ainda faz o rego, enche o rego de água, porque você também que Deus, é como diz Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Afinal de contas, é impossível pegar fogo aquela lenha molhada. Irmão, lenha molhada é difícil pegar fogo, mas o fogo de Deus queima até lenha molhada. O fogo de Deus queima até lenha molhada, irmão, para confirmar que Ele é Deus na sua vida, que Ele recebe o sacrifício e Ele tem sim, aleluia, Deus tem sim se agradado, meu querido, Deus tem sim se agradado de você, da tua oração, daquele propósito que você colocou diante dele. Deus está se agradando sim, e hoje tem resposta para você, hoje tem resposta da parte do Senhor para a sua vida. Agora, a sequência na Bíblia que eu coloquei: Salomão em Gibeão, ele vai sacrificar Aleluia. a Deus. O sacrifício aqui no capítulo 7 foi o sacrifício
da inauguração do templo. E aqui nós vemos a aprovação de Deus. E acabando Salomão de orar, o que aconteceu? Desceu fogo, consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu. Irmãos, confirmação, aceitação, agradável. Deus se agradou. Deus se agradou porque não foi um coração sincero. Deus se agradou porque não foi de boca para fora, foi de coração. Deus se agradou porque não foi para mostrar para A, para B, para ciclano, para betano, não. Porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. E quando nós fazemos para a glória de Deus, irmão, aí Deus também responde. Olha o que a Bíblia diz: e a glória do Senhor encheu a casa. Como é para a glória dele, Deus também responde com glória. A linguagem de lançamento de Deus, glória, era vir de obras. Aleluia. Salmo 19: os céus manifestam as obras, a glória de Deus, e firmamento as obras das suas obras de Deus. Bênçãos liberadas sobre as nossas vidas. A aprovação de Deus é bênçãos liberadas. Glória é obra é manifestação, alegria. Alegria é você receber teu milagre. Alegria é você ter resposta, é salvação da tua casa, da tua família. Alegria é Deus te exaltando. Alegria é você contemplando com teus próprios olhos a atuação de Deus. Em determinada situação de final de humana não tinha como, mas irmãos, final de humana não tem como, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Tudo é possível. Amém. Tudo é possível. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele vai para Gibeão, ele pede a Deus sabedoria para Deus o orientar, lhe direcionar, Deus trazer luz. Então ele começa a entender que Deus se agrada. Irmãos, Deus se agradou tanto de Salomão que lhe deu um reino próspero e abençoado. O nome de Salomão se espalhou por toda a terra. Reis vinham de longe, como a rainha de Sabá, para ver a glória, a grandeza de Salomão, a sabedoria deste moço. O que eu quero falar aqui, irmãos, é sobre a aprovação de Deus, resultado do nosso dispor a Ele. Aí, às vezes, irmãos, Deus quer mais de nós e nós ficamos achando que acabou. Achando que acabou demais. Mas Deus quer mais. Aleluia. Deus quer mais. Ei, Deus quer mais de você. Amém. Deus quer mais de você. Deus quer mais de nós. Deus quer mais. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer que você se curva mais, se prostra mais, cante mais, adore mais, pregue mais, evangelize mais, se disponha mais. Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Irmãos, quer ver qual foi o sacrifício, o que Salomão ofereceu? Ó, verso 5: e o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22 mil, irmão. 22 mil bois, mais carneiros, mais bodes. Parece mentira, né? Ei, ó, parece mentira, irmão Tiago. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22 mil bois. Aleluia. E de ovelhas, 120 mil. 20 mil bois e 120 mil ovelhas. Glória a Deus. E o rei, a todo o povo consagraram a casa de Deus. Amém. Glória a Deus. 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Irmão, Deus
Se Salomão está oferecendo 122 ovelhas, imagina quantas não tinha. Não foi nada para Se ele. Salomão está oferecendo a Deus 22 mil bois, é 22 mil, não é 22 bois, é 22 mil. Imagina quantos bois Salomão tinha. Porque Salomão sabe que quanto mais ele planta, Colhe. quanto mais ele planta, Colhe. eu poderia fazer igual muitos faz por aí, usando um texto desse aqui para falar de oferta e dízimo, mas não tem nada a ver com o que Deus colocou no meu coração. Mas Salomão sabe, irmãos, do que é o mundo espiritual. Então Deus o honra, Deus honra ele, exatamente porque o coração dele é um coração, irmãos, que está disponível. É um coração, como diz a Bíblia, liberal. Aleluia. O coração de Salomão é um coração liberal. Ele sabe que ele precisa sacrificar. E quanto mais sacrifica para Deus, mais Deus aprova o seu reinado, mais Deus abençoa ele, mais Deus prospera ele, mais Deus libera mais bênçãos para ele. Amém? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês e eu já vou encerrar. Como disse, adivinha quem foi que, com quem Salomão aprendeu? Davi. Davi. É claro. Salomão aprendeu com seu pai Davi. Verdade. Amém, amados? Irmãos, o cerne da pregação nessa noite é a aprovação de Deus pelos nossos atos diante dele. Mas são os nossos atos dignos, que agradam ao Senhor. Um sacrifício que você faz. Eu vou falar aqui, irmãos, desde o culto aqui hoje, que você veio. Aleluia. É um sacrifício tão maravilhoso o dia do Pai, que eu sinto aqui nesse altar a alegria de Deus, e a minha alegria aqui hoje é reflexo da alegria de Deus pela sua vida, pela sua presença aqui hoje na casa do Pai. Tem um sacrifício. Hoje eu vou na igreja, hoje porque eu não fui quarta-feira, eu vou hoje, não fui quarta, mas eu vou hoje. Não é simplesmente isso. Não. Não é que você veio quarta-feira que você veio hoje. Mas é que você está aqui hoje com um sacrifício diante de Deus. Glória a Deus. E é agradável a Deus. Amém, E Jesus. está sendo agradável aos olhos dele. Amém. Aos olhos do Senhor. E quando Deus recebeu, Deus ainda, como Salomão tinha um coração liberal. O que é ter um coração liberal? Quem sabe? O que é ter um coração liberal? O coração liberal é aquele que o seu coração não está preso a nada. Meu coração bom. O coração dele não está preso a nada. Isso é que ter um coração liberal. Aí quando Deus recebeu o seu sacrifício, Deus colocou ele em disponibilidade. É igual aconteceu com Bartimeu. Lembra Bartimeu? Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Por que Jesus falou para ele assim, ó, pede-me o que queres que eu te faça? Não foi assim que Jesus falou para ele? Sim. Pede-me o que queres que eu te faça. Por que Jesus falou isso para ele? Porque Bartimeu foi diferente das demais pessoas que estavam ali. Amém. Bartimeu chegou o Messias. Glória a Deus. Quando ele fala, Jesus, filho de Davi, Amém. tem misericórdia. Glória a Deus. É diferente, irmãos. O enxergar é diferente. Verdade. É diferente. As pessoas estavam ali simplesmente pela fama de Jesus. A Bartimeu chegou diferente. Aí Jesus colocou ele na disponibilidade. Pede-me o que queres, ou o que queres que eu te faça. Quer ver outro texto para calçar isso aqui? 2 Reis 2,9. Quem lembra o texto lá? 2
de Elias ir para o céu, ser levado. Elias falou para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado, antes que eu seja levado. Pede-me o que queres que eu te faça. O que é isso? Deus se colocando diante de nós e te dando liberdade para você pedir a Ele. Agora, o disponibilizar a petição de Deus aqui, irmãos, é exatamente Deus querendo que nós pedimos a Ele de acordo à nossa necessidade. Glória a Deus. Qual era a necessidade de Salomão? Sabedoria. Qual era a necessidade de Bartimeu? Que eu tenha vista, ou que eu volte a ver. Qual era a necessidade de Eliseu? Porção dobrada. Eu pergunto para você, crente gideonita, qual é a sua necessidade aqui nessa noite? Qual é a sua necessidade? O que você veio pedir a Deus? O que você quer que Deus faça pela tua vida nessa noite? Deus está colocando você para ficar disponível diante dele para ele fazer, porque ele recebeu o seu sacrifício nessa noite. Sai da tua casa, vem aqui para a casa dele, ele já recebeu, e Deus manda dizer para você qual é a sua necessidade, o que você precisa, o que queres que eu te faça, o que eu quero que você quer que eu faça pela tua vida, o que você quer. Qual é o milagre? Qual é a porta? Salvar quem que você quer? Libertar quem? O que você quer que eu faça por ti? Qual o problema? Qual é a enfermidade? O que você quer? O que você quer que eu te entregue hoje? Ei, Deus, Ele está disponível para atender você nessa noite. Vou falar de novo. Deus está disponível para te entregar o teu milagre aqui hoje. Ele está disponível para colocar na tua mão o teu milagre, seja qual for ele, não importa qual seja, mas Deus está disponível. Por quê? Porque a sua vida hoje ela foi oferecida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é nosso culto racional, o sol do Todo-Poderoso está fixo a nós aqui nessa noite. E Ele está dizendo: filha, pode pedir, pode pedir, pode pedir, pode pedir, pode pedir, pode pedir que eu faço, pode pedir que eu te darei, pode pedir que eu colocarei na tua mão, pode pedir que eu te darei, pede. Se coloque de pé e comigo, meus irmãos. Aleluia. Glória. Só o Senhor é Deus, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado por dispensar nós aqui hoje. Obrigado por dispensar nós outros. Obrigado, Senhor. Obrigado por dispensar a todos nós aqui nessa noite. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu os sacrifícios e os holocaustos, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. Eu te agradeço.
nessa noite, Deus. Te glorifico nessa noite, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra, toda glória seja dada ao teu santo nome, Jesus. Obrigado, meu Pai. Graças te damos, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Irmãos, ainda de pé, eu já vou dar a bênção apostólica já. Ainda falta 7 para as 9. Segura a mão levantada. Segura a mão levantada. Aleluia, Senhor. Eu quero que você saiba uma coisa. Eu quero que você fique sabendo de uma coisa. Que nunca será em vão. Pode ser onde for, no meio da rua, dentro do mar, não importa. Dentro da tua casa, no quintal de casa. Igual eu fazia lá na casa de mãe, quando eu tinha 13 anos de idade, eu ia orar debaixo do pé de chuchu. Não importa. Quando você se prostra, Deus recebe o seu sacrifício. Eu quero que você saiba que nunca será em vão, não é em vão, não é em vão. Eu quero que você saiba disso, não é em vão. As suas orações, as suas petições, não é em vão. O teu Deus está com o ouvido, é o Bíblia que diz Isaías 59:2. Os ouvidos dele não estão tapados, agravados, para que não possa ouvir as suas orações, o teu sacrifício, em outras palavras, o teu clamor, o teu gemido. Ele tem chegado até a presença das tuas petições, ela tem chegado até a presença do Pai. Se prepara que tem resposta, tem resposta, tem resposta, tem resposta de Deus, tem resposta, tem resposta de Deus, tem resposta. Glória a Deus, aleluia, eu creio, Senhor. Seu louvor, a sua oração era ter sido aceitável. Deus tem recebido o teu gemido, Deus tem recebido as tuas lágrimas, Deus tem contemplado a tua dor, Deus tem visto tudo, Deus tem contemplado tudo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu volto a falar. Esta é a certeza, viu? Aleluia. Porque até hoje eu sigo a Deus. Porque até hoje eu sigo a Deus. Por conta dessa certeza, viu? Essa certeza, dessa convicção. O inimigo mandou bandeja para mim tirar da presença, mandou. O inimigo usou coleguinhas para me tirar do meu propósito, usou, mas a certeza, Aleluia. falava mais forte dentro de mim, não vale a pena. A certeza dentro de mim, a convicção me dizia, como diz Pedro, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, só tu tens palavra de vida. Amém. Glória a Deus. Toda vez é um tapa na cara do cão. Pá. Guarda essas duas palavras: certeza e convicção. Amém. Isso te calça e te estrutura. Amém. Amém, amados? Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos lá. Apostólica, vamos fazer aqui uma apresentação de criança. Bem, vamos fazer aqui uma apresentação dessa criança aqui agora, bem? Para a gente enfermeira acompanhando ela. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.
mas através de Luna, não sei se eu estou falando certo aqui, Luna, amém. Senhor, nós apresentamos essa criança no teu altar nessa noite, Pai. Senhor, recebe essa criança no teu altar. O Senhor, Pai, cuida dela, dando saúde e livramento. Nós apresentamos aqui, Senhor, que toda maldição atual, maldição hereditária que cai por terra contra a vida dessa criança, Pai, nós abençoamos ela como igreja, Senhor. Manifesta o teu poder sobre a vida dela nessa noite, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Nós entregamos na mãe dela também em tuas mãos, dando sabedoria a ela, Pai amado. Opera na vida dessa jovem, meu Deus, para a tua glória, Pai. Nós oramos, apresentamos e abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Está abençoado, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pega as suas mãos aos céus. Irmãos, domingo nós temos o culto de ceia, culto da família. Todo mundo aqui no culto domingo para adorar, para celebrarmos o nome do Senhor, nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Está abençoado, hein? Pegou sua parte, irmãos? Amém? Foi liberado muitas bênçãos aqui hoje para as nossas vidas. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe. Estamos terminados em paz. Uma boa noite, bom final de semana. Domingo tem mais. Estaremos aqui domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe.